Filha. Oi, gente, boa noite. Vamos começar a nossa semana de lives. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, boa noite a todo mundo que tá entrando. Gente, hoje vamos começar a nossa semana de lives, que super especial aqui da Infante. Foram temas, né, escolhidos com muito carinho para abordando sobre o autismo e a audição. Então, essa semana inteira vamos ter convidados muito especiais falando sobre esse tema. E hoje, para começar assim, ó, super bem, hoje temos uma convidada super especial, que é a Cristina Simonetti, tá bom? Ela já tá aqui. Só tô esperando ela aceitar aqui o convite. Tô esperando também Laís entrar para fazer parte também dessa live. Vou tentar fixar aqui o tema, tá bom? Olá! Boa Olá, noite! em ponto, hein? Tudo bom? Em ponto, nós somos pontuais sempre. Que Pelo menos maravilha! fazemos sempre o possível. Muito bom. Vamos só esperar a Laís entrar também, que hoje vai ser uma live tripla Oh, que para a gente discutir. maravilha! Pois é, a gente vai ter muito assunto Vocês para estão de discutir hoje. parabéns. Oh, Nossa, é uma obrigada. semana de dar água na boca. Verdade. Maravilhosa, maravilhosa. São Muito temas muito rico em importantes. conteúdo, muito. E que faltam muito, né? A gente está discutindo, a gente está trocando, falando Exato. de forma multidisciplinar. Vai Informando, fechar né? com chave de ouro esse mês dedicado ao estudo do autismo mesmo, né? Isso. Era essa a nossa intenção, né? Fechar o mês de conscientização do autismo com instruções, né? Com informação de qualidade sobre o autismo. Bem legal, bem legal. Muito bom. Deixa só. Lá está tentando entrar. Não apareceu lá para mim, para você entrar. Sai e entra de novo para ver se você consegue. Esse Instagram, às vezes acontece isso. Não apareceu para você entrar para mim não, Lai. Enquanto isso, o pessoal está entrando também. Então, hoje estamos iniciando a nossa semana de lives da Infante, cujo tema é audição e autismo, né? Quais são as correlações que existem entre essas duas áreas. E temos convidados muito especiais a semana inteira, começando com Cristina Simonetti, que é, né, referência, não tem nem muitas palavras, né? Referência. Ela mesma já se apresenta, né? O próprio nome já se apresenta. Lá eu não estou conseguindo ver você, não. Um abraço para Claudinha. Estou vendo tanta gente que eu não vejo há tanto tempo. Gente, Oi, sabe que Julie. coisa boa. Deixa eu só tentar aqui, ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui ver Laís. Eu não estou conseguindo. Ela disse que não está conseguindo entrar. Lá, e você precisa, quando entra, tem uma, uma caixinha. Você não está conseguindo visualizar a caixinha, não? E solicitar a entrada? Eu tenho como te chamar? Eu não sei se eu tenho como te chamar. Deixa eu ver se eu tenho como chamar. Deixa eu ver, acho que eu tenho como te chamar, lá. Só um minutinho. Vá lá, te chamei aí agora. Vê se consegue.
Te chamei. Tá. Enquanto isso, vamos ver se ela vai conseguir entrar aí nessa live. Enquanto isso, vamos conversando aqui, tá bom, Cris? Então, eu queria muito que você inicialmente se apresentasse, né? Falasse sobre um pouquinho sobre você, sobre o que você trabalha, com o que você trabalha, com o que você mais estuda, para a gente dar continuidade aos nossos estudos aqui. Ah, que bom. Eu sou fonoaudióloga, especializada em audiologia, que é o estudo da audição. Eu sou audiologista pediátrica de carteirinha, né? Dediquei aí toda a minha vida profissional ao estudo da audição infantil, especialmente ao diagnóstico precoce, né? Tenho pós-graduação em audiologia, mestrado na Escola Paulista de Medicina, doutorado na Universidade do Museu Social Argentino. Não vou nem dizer para vocês quanto tempo eu tenho de atuação na área, mas talvez seja mais do que a idade da maioria de vocês que hoje estão nessa vibe. Nessa vibe aí das lives. Então, eu criei o termo teste da orelhinha, fui louca o suficiente para lutar por isso, brigar por meio mundo, né? Num país onde as crianças morrem de diarreia, foi só isso que eu ouvi. Você é louca, Simoneque. Simoneque é o meu sobrenome. Num país que as crianças morrem de diarreia, você quer implantar triagem auditiva neonatal? Então, ouvi muito não, né? E consegui, acreditando, né, que era necessário diminuir a idade em que a gente fazia o diagnóstico supostamente precoce da deficiência auditiva congênita, que há 20 anos atrás eram 2 aninhos. Então, para quem trabalha com autismo, será que tem semelhança? Porque Não as é? crianças, pois é, tem tudo a ver, né? As crianças vinham, por quê? É incrível, mas os pais não percebiam que elas não escutavam. Elas vinham porque não falavam. Exato. E dentro do TEA, dentro do autismo, o que mais chama atenção é que, apesar da criança ter uma série de comportamentos estereotipados, diminuição do contato visual, tudo isso, a maioria vem, a principal queixa, por que você está aqui? Porque meu filho não fala. Então, é incrível, né? É incrível a semelhança entre essas duas áreas. Porque a família não, assim como eles não percebiam no passado, que para nós é incrível, a criança não se assusta, cai alguma coisa no chão, né? Fogos. Ah, não, ela é boazinha, ela não se assusta. Ela é surda, meu Deus. E a mesma coisa hoje, né? Até que a ponto criança... até que ponto isso é comportamento, até que ponto isso é falta de audição, né? Isso precisa ser investigado, isso precisa ser visto com outros olhos, isso precisa ser avaliado em todas as crianças, né, que tem esse atraso, qualquer atraso, né, no desenvolvimento de fala e de linguagem. A audição precisa ser avaliada, a audição é a base, né, de tudo, a base do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, precisa ser avaliado, a gente precisa mudar esse olhar, mudar, brigar, né? Como você já está bem acostumada a fazer. A gente tem que brigar mesmo para que os médicos, os pediatras, os otorrinos, eles comecem a olhar essas avaliações auditivas com outros olhos. E que isso ajude as próprias crianças, né, no seu desenvolvimento. Não, com certeza. E hoje, sim, eu agradeço muito o convite da Lai, seu, né? Porque estamos num momento onde as crianças com TEA, elas enchem nossos consultórios, tanto do ponto de vista audiológico, né, da audição, do especialista em audiologia, né? Quanto a quem trabalha com intervenção em fala e linguagem. E eu acho que tal como nós fizemos com a audição, que foi um grande movimento há 20 anos atrás do teste da orelhinha,
com diversas pessoas, diversas entidades, né? Estabelecendo um protocolo de como agir e tal. Eu acho que é um momento, e talvez muita gente esteja hoje designado a estar aqui para puxar esse movimento também do diagnóstico precoce das crianças com TEA. Sim. Né? 2 anos, porque não fala o que aquela criança perdeu durante o primeiro ano inteiro. Né? Então, estamos falando de diagnóstico precoce dessas crianças de risco aos 2 anos. Pois é. Só quem não entende de desenvolvimento infantil é que chama isso de diagnóstico precoce. Verdade, é um porque diagnóstico certo, né? No tempo certo, não é precoce. Ele não é precoce, mas existem sinais que você pode pegar muito tempo antes e que vão ajudar a família, né? Porque a família, hoje mesmo eu cheguei cansadíssima aqui em casa, eu peguei uma família completamente desestruturada, em pânico, eles vieram fazer o Bera, mas a avó estava em pânico, o pai estava em pânico, a mãe estava em pânico, e com toda a minha experiência, nossa, foi muito difícil. Eles estavam em desespero. Né? Então, realmente, eu acho que vai ser muito legal essa semana. Né? Eu espero participar. Já falei para o meu marido, muda a hora do jantar, eu não vou. Que bom, que bom. Eu quero estar com muito vocês o tempo inteiro. Nossa, quero estar com vocês aí aprendendo e trocando o tempo inteiro. Ah, vai ser muito gratificante ter você assim como presença, né? Tá, então vamos começar a falar, né? Nosso tema da live é avaliação auditiva comportamental no autismo, né? E assim, Cris, a gente sabe que a avaliação auditiva comportamental é padrão ouro, né? Para avaliação de crianças a partir de 6 meses, não é isso? Isso. E que traz, assim, uma riqueza muito grande de respostas, de informações daquela criança, que são informações individuais, né? É muito importante aqui a gente reforçar para os papais, para as mamães que nos ouvem, até para os profissionais também, né, que estão no dia a dia lidando com esses pacientes, quais são as informações que a gente consegue através dessa avaliação. Né? Para os fonos também é muito importante a gente entender quais são as respostas que a gente consegue extrair de uma audiometria, mesmo de crianças muito pequenas. O que a gente percebe na nossa prática? De que muitos médicos, né, muitos pais, eles acham, na verdade, que a audiometria está muito mais voltada para o adulto, né, que consegue responder, que consegue levantar a mão todas as vezes que ouve um som. Mas esquecem dos pequenos. E a gente consegue, sim, a gente tem meios para avaliar as crianças pequenas a partir dos 6 meses. É um exame padrão ouro para todas as crianças que apresentam atraso no desenvolvimento de fala e de linguagem e também para aquelas que não apresentam. Né? Fala um pouquinho para a gente, Cris, sobre isso. Então, é muito interessante, né? Porque nessa faixa etária, a gente trabalha com um método a partir dos 6 meses. A gente tem audiometria de observação do comportamento, que é aqueles que a gente usa os noise makers, esses bichinhos, né? Que para criança é um bichinho, né? É um brinquedinho, né? Um sonzinho bem fraquinho. Para nós conhecemos frequência e intensidade, conhecemos a forma de utilizá-los para inferir uma eventual perda auditiva, o grau de perda dela. E nós temos também como fazer isso dentro da cabina, através de uma audiometria de reforço visual. Eu até separei, mandei para lá em alguns vídeos, mas quando a gente divide em 2, não tem espaço para o vídeo. Tá. Eu até salvei aqui os vídeos. Ela me mandou. Eu estou salvo aqui, mas eu acho que não vai conseguir compartilhar. Não consegue compartilhar. Então, nós temos como avaliar a audição da criança, o comportamento da criança. Ocorre que muitas crianças, já com
um ano de idade, é raro você receber uma criança. Eu até tenho recebido, por conta do programa de triagem auditiva neonatal que a gente mantém, eu até tenho recebido crianças em torno de 9 meses que as avós falam para a mãe, tem algo errado com essa criança. Oh, coisa boa. Ela não responde quando a gente chama, ela não olha para a gente, ela é pobre em expressão facial, tem alguma coisa errada. Então, eu estou recebendo no último ano algumas avós que, por experiência, notam que o comportamento daquele bebê tem algo diferente. E isso tem sido de tal forma frutífero que a gente faz avaliação da audiometria de observação do comportamento, mas não só isso. A gente identifica fatores e critérios de risco para o TEA e consegue encaminhar para o neuropediatra, que a gente já tem de referência, que tem experiência com bebês, para já começar uma avaliação e, sobretudo, uma orientação familiar. Então, é aquela avó que diz, não é possível, essa criança não gosta que pegue nela, ela chora, ao contrário da gente afagar e botá-la no colo, ela não gosta que a gente segure, ela dorme sozinha no berço. Tem algo estranho. Então, não é que você vai dizer que aquela criança tem autismo, mas aquela criança, pelo comportamento exibido, ela é de alto risco para o TEA, tá? Então, a gente consegue sim, através do conhecimento dos fatores de risco, do comportamento e das respostas auditivas. Uma coisa é muito interessante. Um determinado grupo de fonoaudiólogas começa a avaliação infantil da audiometria de observação do comportamento com sons de forte intensidade. Segurem seus ouvidos. Então, ela vai lá, pá, a criança não pisca. Aí pega o tambor, a criança não responde. Não responde. Ela está lá, intertida, e não responde, né? Pega todos os sons, um prato, e aí escreve no relatório. Criança não respondeu aos sons de forte intensidade. Acima de 70 decibéis. É indicado o Bera. Então, querida! Aê! Conseguimos! Que bom! Tá sem áudio lá aí. Tá sem áudio. Zero. Tá. Então, vamos esperar. Vamos lá. Então, algumas fonos têm como protocolo utilizações de forte intensidade. Uma das características básicas das pessoas com esquizofrenia e crianças com autismo é que eles têm uma alteração nos sentidos. Talvez já existem vários estudos falando da formação reticular que fica a nível do tronco, que integra todos os sentidos. Então, há uma alteração. Isso. Só a parte gustativa não é integrada na formação reticular. O tato a visão a audição Então, existe uma desorganização disso, né? Então, aquela história das etiquetas, do tato, disso, e da audição também. Então, ele não pisca. A primeira coisa qualitativa que as pessoas descartam e colocam como problema é a primeira riqueza de informação. Então, você faz um som forte e a criança não tem reflexo e não tem reação de susto e sobressalto. Essa reação é uma reação de sobrevivência da espécie. É uma reação primária, né? É uma reação primária. Você vai atravessar a rua, a audição é que te diz que está vindo um carro para você não ir, e não a visão. Então, é um sentido de sobrevivência à distância.
E a criança com TEA não tem isso, provavelmente por uma alteração de formação reticular. Então, a ausência de susto e sobressalto, a ausência de reflexo, pode ser informado para a família com uma grandeza muito grande. Nós tivemos ano passado aqui na Tijuca, no início do ano, caiu o muro. Primeiro, o muro fez barulho, que vai desmoronar. Então, todas as crianças saíram correndo do pátio. A única criança que ficou foi a criança que tinha TEA. Por quê? Ela não tem essa reação. Então, em termos de qualidade, isso não é um problema na audiometria comportamental. Isso é uma informação extremamente útil. Então, sim, a primeira coisa em termos de qualidade é que ele não tem essa reação de defesa da espécie, que é fundamental. Ela é fundamental. Vamos aproveitar, né, que você está falando já sobre essas bases, né, esses dados qualitativos e quantitativos. Vou te fazer logo uma pergunta. Quais seriam os dados qualitativos e quantitativos que a gente consegue extrair de um paciente durante a audiometria comportamental? Bom, eu acho que em termos de crianças com autismo, que é o tema, a primeira Sim. delas, em termos de qualidade, né, é a ausência da reação de susto e sobressalto. E quando você faz um estímulo como esse, em torno de 40 dB, que é um estímulo de fraca intensidade, se você pega ele como surpresa, dependendo do grau de comprometimento, você tem uma resposta nítida, uma resposta clara. E daí você infere a sua conclusão que a ausência total do desenvolvimento de fala e linguagem não pode ser auditiva. Não tem como ser auditiva, né? Uhum. Isso tem que ficar claro. Isso não quer dizer que a criança não possa ter uma perda condutiva, que, aliás, muitos deles têm, né? Sim. Mas isso quer dizer que a audição não é a causa preponderante daquela ausência total de fala e de linguagem que a gente pega nessas crianças que vêm para nós, na média, em torno de 2 anos, porque não falam, né? Mas aí seria com relação à quantidade, não é isso? Com relação aos dados quantitativos da audição, né? Não com relação aos dados qualitativos, não é isso? Não, não. A qualidade, a quantidade, ela é importante. Ela é importante por quê? Porque ela está ligada ao grau de perda. As pessoas confundem, por exemplo, o fato de eu uso óculos, né? Mas graças a Deus eu não sou cega, mas eu uso óculos. Então, o fato de você ver não quer dizer que tu não tenha uma perda visual. O fato de eu dar uma resposta, né, auditiva, né, não quer dizer que eu não tenha uma perda. Eu posso ter até uma perda unilateral, porque a resposta é total. Sim, mas eu não tenho surdez em grau severo e nem profundo, que são as perdas, os únicos graus de perdas desabilitantes que impedem o desenvolvimento da linguagem de forma total. Significativa, exatamente. Significativo. Então, eu acho importante alertar os profissionais que aprenderam que tem que começar com sons fortes para ver a resposta primeiro da criança com som forte e só depois que invertam. Senão vocês não vão conseguir ver nenhuma qualidade de resposta nessa criança. Você perde o fator atencional, né? Porque é muito mais fácil a criança ela ter a atenção para o som mais forte, que ela consegue ter uma melhor filtragem, né? E aí ela consegue ter essa percepção do som mais forte do que o som mais fraco, que acaba competindo com os ruídos ambientais. E essas crianças com autismo, a gente vê muito
dificuldade, né, dessa habilidade auditiva, que a gente chama de figura a fundo. Então, elas têm um pouco mais de dificuldade de selecionar estímulos frente a outros estímulos. Não é isso, Cris? Então, quando eu falo assim, de quantidade e qualidade, o que a gente tem muito visto lá na clínica é pacientes com quantidade ok, né? Então, em termos de detecção, tá tudo normal, limiares auditivos dentro da normalidade, mas quando a gente vai avaliar o padrão neuroauditivo, a gente consegue ver alterações, né? Quando a gente vai avaliar o BERA. Então, a gente sabe que, em termos de detecção, ok, esse paciente ele está ouvindo, ele está conseguindo detectar os sons, mas ele não está conseguindo ter uma ordenação neuroauditiva que consiga fazer a separação desse som dos ruídos ambientais. Então, ele não vai ter a resposta para o som. Concorda? Sim, sim, principalmente quando você tem aumento de intervalo no BERA, mas nem sempre você encontra isso. E o que você encontra em termos de qualidade, pelo menos do que eu vejo, né? Eu estava buscando a pergunta, transtorno no processamento sensorial. Né? Esse transtorno no processamento sensorial de cheiro, de sabor, de som, né? Ou exacerbado ou nenhuma reação, comprometendo em termos auditivos uma reação que ele tem que ter durante a vida, que é a reação de proteção da espécie, é a ausência de reação de susto, é a ausência de reação de sobressalto, e isso é um componente importante para a sobrevivência dele, né? Sim. E em termos qualidade, nem sempre você consegue obter respostas de localização ao som. Nem sempre. Sim. Verdade. Nem sempre. Às vezes você pega casos que a criança grita, 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 e a gente não consegue realmente observar nada, vamos botar o pé no chão, né? E tem casos e casos. Ela é uma criança. Ela tem que ser encarada como uma criança. A gente também observa muito uma latência, né, para a resposta. Então, a criança está lá, entretida, né, com algum profissional na frente dela, e esse está lá dando som, dando som, dando som. Ela leva um tempo até entender que existe esse som para localizar. Isso a gente tem observado também. E a gente tem que ter cuidado, e aí eu vou entrar um pouquinho mais, é o seguinte, eu tenho, nos últimos 6 meses, eu devo ter feito uns 100 exames de potencial evocado em crianças com TEA. É uma quantidade absurda. Eu nunca me imaginei, eu, um profissional da audição, que sempre trabalhei com surdez, né? Nos últimos 6 meses, eu peguei uma criança surda, que graças a Deus a gente conseguiu encaminhar, só foi diagnosticada agora com 2 anos, dó no coração, não fez o teste da orelhinha, os pais não perceberam, enfim. Mas a grande maioria das crianças que a gente vem para avaliação hoje em dia é TEA, né? A grande maioria. A grande maioria. E como a gente faz sedação ambulatorial, a gente ou faz com ela dormindo sono natural ou sedação ambulatorial, nós temos à nossa mão a possibilidade de fazer a impedância e a autoemissão. Isso tem sido, grande maioria dessas crianças, a gente não consegue fazer uma otoscopia boa com elas sem a sedação, mas com a sedação, você faz uma otoscopia, via de regra, tem uma otite serosa, tem um meato acústico externo hiperemiado, e você vai vai puxar todo o histórico dela. São crianças com muita rinite, são crianças com refluxo durante o primeiro ano, são crianças com bronquiolite. E qual é o link que eu estou te dizendo? Necessariamente aquele paradoxo que a gente tem de que a alteração em orelha média aumenta, né, as latências em bloco e impede a captação da autoemissão, nem sempre. Vai depender da viscosidade do líquido que está ali naquela orelha.
Se eu Exato. ficar esperando por atraso de latência em bloco, se eu não olhar o ouvido, eu tenho que ser capaz, como audiologista, de fazer uma meatoscopia. Eu tenho que ser capaz de Sim, identificar o que é normal ou alterado, né? Então, exatamente. essas crianças, elas vêm e elas têm muitas otites serosas, acabam chegando aos 7 anos. Eu tenho pego casos, há uns 3 meses atrás, eu peguei uns 2 casos de crianças que fizeram o Bera, tiveram alteração no Bera, sugerindo uma condutiva pequena, Sim. encaminharam para ambulatório, mas quem é que conseguia avaliar essa criança? Para o médico fazer uma otoscopia é um caos. Fazer uma São crianças impedância com essa difíceis. criança ou uma emissão com ela acordada? Não consegue. Muito difícil. É muito difícil. Então, quando você diz que elas têm uma latência maior, né? Eu diria que elas têm, como elas têm uma alteração sensorial, elas realmente não processam, como você está falando, mas ela fixa mais, né? Ela fixa mais. A E gente aí tem não reparado assim, que dissocia. são extremos, né? Tem crianças que elas têm um hiperfoco, né? Que muitas vezes elas estão ali e focam no brinquedo e elas não conseguem dissociar, né? Que a gente chama. Elas não conseguem Uhum, dissociar e ter a atenção para aquele som novo, para aquele evento novo, sonoro. E uhum, muitas uhum. vezes acontece ao contrário, elas não focam em nada, né? Tem aquele padrão de desatenção completa, de desorganização. É mais ou menos Exato. isso que a gente. Os padrões, né? Que a gente encontra mais na prática clínica. É. Eu comentei o lance da otite média serosa, que eu tenho encontrado em muitos casos, por conta do delay. Muitas vezes, o quanto é dessa disfunção processual, né, que a gente sabe de sentidos, e o quanto tu não tem uma otite média serosa ali, ó, long time, O né? nosso protocolo lá na Infante, a gente é de protocolo mesmo. Mesmo que o médico não solicite, né? Solicitou só audiometria, nosso protocolo. A gente realiza invariavelmente a imitanciometria, né? Com a sonda de 226 Hz quando o bebê tem até 9 meses, ou de 1000 Hz, né? Quando o bebê ele Uhum. tem até 9 meses. E a gente também realiza as emissões autoacústicas. A gente tenta manter esse padrão, porque é importante para a gente saber. São dados importantes que vão mexer com toda a avaliação audiológica, né? Que vai mexer com todo o prognóstico, com todo o diagnóstico daquela criança. Então, a gente tenta manter esse padrão de atendimento para que a gente possa entregar respostas que as Isso é famílias legal que procuram. você está falando. Isso é que você está falando é de uma riqueza imensa. E é tão legal que você pense dessa forma, porque eu acho muito, muito limitado, muito mesquinho. Tu estás numa posição que tu tens o conhecimento, né? Tu és o especialista da audição. O Exato. médico pediatra ou neuro, ele não é o especialista da audição. Então, ele pediu uma única coisa, porque ele não tem ideia das comorbidades que podem acontecer. Entendeu? Então, eu acho que cada um de nós tem que ter um protocolo e ver aquela criança como uma criança. Tem que ver como que ela se comporta, como é o comportamento dela, né? É uma criança que, apesar do TEA, você consegue fazer um estilo de fraca intensidade e ela consegue localizar rapidamente, ela consegue uma dissociação ou ela não consegue? Porque isso vai gerar resultados diferentes na tua terapia, Sim, né? com toda Você vai certeza. ter que usar metodologias diferenciadas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que abrir o coração e pensar: poxa, se fosse meu filho, se fosse meu sobrinho, se fosse alguém da minha família, o doutor só pediu isso aqui. E eu sei que tem uma alteração lá naquele lado, mas ele não pediu, então não tenho nada a ver com isso. Eu ia gostar que agissem assim comigo? Eu Exato. não.
Eu E vejo. muitos médicos, eles não têm conhecimento do nome do exame. Eles até sabem, né, o que eles querem de resposta, mas eles acabam desconhecendo os nomes, né, de pedido de exame. Eles sabem que Isso. eles querem uma resposta, mas não sabem o que solicitar e sai lá, audiometria. Vai lá. Então, Aham. a gente tem essa obrigação, sim, de orientar, a gente tem esse conhecimento, a gente detém esse poder. Então, a gente tem, nossa obrigação é realmente orientar os pais de quais são os melhores exames que a gente dispõe para dar respostas para aquela família. Porque a família, quando procura, a gente procura por respostas. Elas querem saber o que está acontecendo com o filho, elas querem saber, e aí eu faço o quê, né, depois desse diagnóstico. E a gente está aqui para dar essas respostas. Então, a gente tem, claro, que uma Isso. facilidade na clínica, né, de conversar com os pais. A gente tem um contato muito profissional, muito próximo com os profissionais solicitantes. E a gente tem essa liberdade de chegar para os pais e dizer, ó, Mas acho que vale a pena. você tem que buscar essa liberdade. Porque Sim, nós temos, né, você tem que se lançar para isso. Né? sim, Eu noto as meninas que às vezes vêm fazer capacitação aqui conosco, que elas ficam com medo. Ah, não, mas o médico. Eu falei, mas o especialista é você, não é o médico. Então, você que é o especialista, você tem que orientar. Falou, olha, seria interessante que a gente complementasse, né, com uma imitanciometria e tal, ou que a gente fizesse uma outra emissão para a gente ter uma visão melhor do quadro, né? Orientasse, trocasse, isso é legal. Você é o especialista. Eu acho que o empoderamento do audiologista, ele precisa existir, né? verdade. Precisa empoderar o audiologista, que ele é o cara. É. Ele é o cara. É o detentor das informações, é quem estuda, né, todo o Ele é o desenvolvimento auditivo. especialista. A gente entende Pô, de cada ele é o pedacinho, especialista. de cada Cara, pedacinho a gente entende. então é você, porque o médico espera de você. Mas na nossa cultura, como nós temos uma cultura de idolatrar o médico, às vezes eu noto a fono muito inibida de falar. E ela falou, nossa, mas isso não sei o quê, mas o doutor pediu. Eu falei, cara, mas o especialista é você. E a família depende de você. Tem que Verdade. pensar nas famílias, sabe? Eu acho Sim, isso demais. Você me com certeza. perguntou uma coisa que eu queria falar, que a Sim. Thay, eu ainda não falei com a Thay. No nosso hospital, a gente está lançando um protocolo que até a Flávia Ribeiro, de São Paulo, do Sim, Gatano, que iniciou tudo sim. isso com a gente, né? Ela é sócia da Mônica. Uhum. E aí a gente começou a fazer esse protocolo de orientar as mães, especialmente as mães de meninos, ok? Sim. A partir de 6 meses, fala, olha, fez o teste da orelhinha, mas isso não é vacina, tá? Então, a Perfeito. gente precisa que você dê um retorno para nós, que faça o teste com ele no colo do papai, você chama o nome dele, tá? Você chama o nome dele e verifica a qualidade dessa resposta. Se ele respondeu, né? Se ele olhou para você e sorriu, né? E chama o nome dele em voz de intensidade normal. Se Sim. você perceber alguma alteração, que a criança não responde ao chamado do próprio nome, entendeu? E já aos 6 meses, você já pode começar a fazer um levantamento desses Sim. fatores de risco e trazer. Eu vejo com muito bons olhos os programas de triagem auditiva neonatal, inseridos agora nesse desafio das crianças com TEA. Porque se a mãe sai orientada, é lógico que tu não vai falar para uma mãe que acabou de parir, olha, o espectro autístico hoje tá, é muito maior do que a surdez, né? Tu não vai falar isso.
Mas tu Aham. pode falar com relação ao segmento das habilidades auditivas. Olha, nós verificamos a parte de sensibilidade. É super importante a gente ter uma ideia entre 6 meses e um ano das respostas da tua criança. Então, a partir dos 6 meses, a criança sentada, e não a partir de um ano só ou 2 anos, ela responde ao chamado do próprio nome, com alegria, com surpresa no rosto, com muita expressão, né? Bem como ela se assusta para os sons. Então, são observações importantes em termos de qualidade que a gente está inferindo no programa de triagem auditiva, pedindo para as mães, caso elas tenham dúvida nessas respostas, para que elas voltem, porque o follow-up já é nosso protocolo, mas diversos pediatras não encaminham, e não ao contrário, eles dizem que não é para ir. Para esperar, exato. Que não é para ir. E com isso, se a gente consegue um follow-up de algumas dessas crianças, especialmente as do sexo feminino, eu acho que o fonoaudiólogo que trabalha com audiologia e que faz esse follow-up tem condições de identificar as crianças de maior risco para TEA numa idade muito precoce, entre 6 meses e um ano. O que iria beneficiar imensamente o desenvolvimento dessas crianças que já nascem, né? Hoje a gente sabe que muitos casos são genéticos, outros não, regridem após, né, um ano de idade, e daí passam a ter respostas comprometidas. Mas esses casos onde já é genético, eu acho que a gente pode pegar isso muito antes. Não ficar esperando a família vir porque a criança não fala, tal como há 20 anos atrás se fazia no caso da surdez. Tá, e você acha que existe alguma outra pista que a gente possa, né, falar aqui para os papais ou para os profissionais, que eles possam ficar, né, colocar uma pulguinha atrás da orelha, que eles possam ficar de olho quando o paciente, por exemplo, como você disse, né, com 6 meses, não olha para chamado pelo nome. Com um ano, ele começa a evoluir, né, no seu padrão. Tem alguma outra pista, alguma outra coisa que você acha que a gente pode ficar atenta, falando para os papais e para os profissionais? São muitas coisas que você pode notar, mas falta algumas delas que são mais latentes e mais fáceis, né? Não responder ao chamado do próprio nome é o mais fácil. É verdade. Não se assustar para os sons. E aí você, como profissional, isso é fácil para que quando você está na triagem, você passar, porque os pais podem achar que isso é auditivo e vem rápido, né? Então, são Verdade. duas coisas muito grandes. Existem N's, a falta de contato visual, evitar na hora da mamada, aquele contato visual, aquele olhar é cheio. Então, se ele evita o contato visual, o contato físico, aquela criança que você não consegue nanar, que ela fica incomodada e ela fica bem quando você coloca no berço, né? Então, Sim. existem realmente algumas coisas que você pode chamar a atenção, sim. Mas eu acho que se você prestar atenção nesses, pelo menos aqueles casos genéticos que já vêm, a gente consegue pegar em tenra idade. E ter alguém para você trocar. Alguém que fale a mesma língua, esteja preparado para trabalhar com bebês. Pouquíssima gente está preparada para trabalhar com bebê, né? Para que você não seja mal interpretada. Verdade. E quais as características assim mais importantes de comportamento mesmo auditivo que você acha que pode ser associado ao autismo, né, com relação à avaliação? Olha, o que eu acho existem diferentes graus de comprometimento, né? Alguns você consegue fazer uma audiometria de observação do comportamento. Num grande número, você não vai conseguir, você tem que fazer isso em campo livre. Não adianta você colocar para fazer VRA. O que acontece
A audiometria de reforço visual dificilmente você vai conseguir, né? Mas cada criança é uma criança, né? E audiometria de observação do comportamento, eu acho que você tem que tentar sempre colocando o aspecto surpresa e começando sempre por sons de fraca intensidade, que são aqueles sons de 40 dB, né? Porque isso já é uma boa despistagem. Quem ouve 40 dB, ele não justifica a ausência total de fala e linguagem. Porque também não é só o auditivo, né, que interfere nesse processo outras de áreas fala do e de linguagem. comportamento, do desenvolvimento precisam ser avaliadas. Daí você vai e faz o Exatamente. encaminhamento. E uma coisa que a gente toca muito e que orienta muito é não simplesmente dizer, olha, a audiometria de observação do comportamento está normal, o VRA está normal, a impedância deu tudo normal, está tudo normal. A criança não olha no olho, tem flapping, entendeu? Não fala nada e sai do consultório da fono dizendo que está tudo bem. Está tudo normal. Está tudo normal. É isso mesmo. É triste, né? Eu acho que a gente costuma falar. Você é fonoaudióloga e você tem que ter compromisso com o paciente. Tem que ter amor com o próximo, né? Que a gente é uma pecinha do quebra-cabeça. Porque existe um quebra-cabeça a se montar. A gente é só uma pecinha, né? Mas o quebra-cabeça precisa das outras. Mas se veja bem, se uma das principais causas de observação, né, de detecção pelos pais do autismo, do TEA, o atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, ele vai fazer uma avaliação auditiva com uma fonoaudióloga e a infeliz não tem capacidade para fazer um referenciamento, ela, para mim, é nada. É nada. Ok? Sem comentários. Você não vai diagnosticar um TEA, mas você tem obrigação de saber quais os sinais e você tem obrigação de referenciar. Óbvio, da mesma forma que você referencia para um otorrino, da mesma forma que você referencia para um neuro, para um gastro, para um psicólogo, né? Da mesma forma que você fala com orientador educacional, manda para o psicólogo. Você é fonoaudiólogo. Então, você tem que saber referenciar, né? Não pode entender, eu fiz o exame. Agora, se é autista, se não é autista, eu não quero saber, né? Não é assim. Não é assim. De jeito nenhum. Não é assim. Não até pode porque ser assim. A audiometria, né, a gente é um exame, como a gente mesmo tem falado, que é um exame comportamental, né? Através da audiometria, a gente não vê só a questão da detecção do som, o quanto aquela criança está conseguindo perceber de sons do ambiente. A gente avalia também o comportamento, porque nós somos seres sociáveis, né? Nós somos feitos para se comunicar, né? Então, na audiometria, a gente também faz essa avaliação do comportamento para o som. Então, se é uma criança que consegue ter detecção do som, às vezes até com fone de inserção, com VRA, mas quando você pede para executar comandos, ela não executa, né? Ela, em comandos básicos, dá tchau, solta beijo, dos comandos nível 1, e ela não faz. Aquilo que a gente faz, mostra o pé, cadê o pé, cadê o nariz, cadê o olho? Exato, não reconhece. Exato. Eles não conseguem realizar essa execução de comandos, ou às vezes, quando realizam, demoram muito. A gente precisa pedir várias e várias e várias e várias vezes, né? Então, é importante que a gente tenha esse entendimento de que existe a parte de detecção e existe a parte de compreensão, de discriminação. Daí a gente vai falar das habilidades auditivas, a gente vai passar a noite inteira aqui. Então, e tem uma live na sexta-feira das habilidades, né? Exatamente, sexta-feira que a gente conversa sobre isso. Pra ver. Então, a gente tem que entender e tem que levar em consideração, sim,
na audiometria. A gente não está ali pesquisando só o quanto ela está ouvindo. A gente está pesquisando, sim, o quanto ela está ouvindo para várias faixas de frequência, de preferência em cada orelhinha separado, né? Porque se a gente avalia a criança em campo livre, a gente está avaliando as duas orelhas ao mesmo tempo e uma vai acabar respondendo pela outra, a gente pode ter um exame não tão preciso. E a gente avalia também a qualidade, o que é que essa criança está fazendo com o som que ela está ouvindo, né? O que é que ela está tendo de comportamento para aquele som? Porque a nossa audição é comportamento, né? Se você chama meu nome e eu olho, esse som gerou um comportamento em mim. Uhum. Se você fala, eu paro para ouvir e te respondo, isso é um comportamento. Então, essa avaliação, esse olhar é muito importante. E é uma aprendizagem, né? Porque o bebê, Sim. desde pouquinho, ele troca. É a troca de olhar, é a troca da mímica que faz a reciprocidade e aí estimula o adulto a ir para uma atividade, brincar com ele e tudo. O quanto uma criança que não faz isso, não né, estimula, ou faz pouco, o quanto ela tem de prejuízo cognitivo. Muito. Sim, Muito. com toda Porque certeza. é essa troca. Então, quanto mais precoce a gente conseguir ter essas crianças nos nossos consultórios, né? Para conversar com as mães, para ver se elas são crianças de risco, né? Para o TEA, o quanto melhor. Sim. E a gente precisa também, né, entender que existem pacientes com o diagnóstico do autismo junto com uma deficiência auditiva, né? Uma coisa não exclui a outra. Não. Né? E a gente precisa ter esse entendimento, a gente precisa ter esse olhar, porque se a gente faz essa detecção dessa deficiência auditiva, essa criança precisa ser encaminhada para o uso de aparelho auditivo, para o uso de implante coclear. São os piores casos, né? Eu fico com o coração muito apertado, porque Exato. É muito complexo, porque, principalmente quando são de baixo poder aquisitivo, né? E daí ele vai para onde? Como é que vai ser a reabilitação dele? Né? Ainda mais no momento de pandemia, né? Os grandes institutos todos fechados, ninguém abriu. Parados. O Instituto de Surdo ainda está fechado, né? Então, o que essa família vai fazer? Porque aonde ele teria a estimulação, né, para o TEA, não aceitam crianças com deficiência auditiva. Exato. É complexo. A dupla deficiência é muito complexo. E eu acho que é uma das piores situações que a gente vê algumas famílias passarem. Realmente é muito preocupante, né? Mas é importante, né? A gente ver esse diagnóstico de forma precoce. Uhum. E dar essa instrução para essas famílias. Realmente tem bastante. A gente sempre busca um diagnóstico diferencial, né, entre o surdo, que o surdo é sempre mais rico de mímica, é exatamente o oposto, né? O surdo é aponta, pega tua cara, né? E a criança com TEA usa o corpo da mãe como veículo e dificilmente aponta, e a mímica facial é muito ruim. Né, o contato de olhar. E quando você tem a dupla deficiência, você tem as duas coisas, aí você não sabe por onde começar. É complexo. Verdade, duas comorbidades, né, associadas e acaba realmente dificultando o prognóstico, o tratamento, mas a gente precisa se capacitar e a gente precisa se empoderar, né, porque nós somos os detentores do saber, do desenvolvimento auditivo, do desenvolvimento de fala e de linguagem. É verdade, porque eu não vou mentir não que eu sou uma dessas. Né? Então, e é com o tempo que a gente aprende que a gente tem essa possibilidade. Né? Eu vou dizer que eu realmente achava que os fonoaudiólogos, eles que trabalham com a área de audição, nós recebíamos pacientes do otorrino, ponto, acabou.
Era isso que eu achava que eu tinha me formado, né, para fazer isso. E hoje não, hoje eu entendo que não é sobre mim, né? O meu propósito não é sobre mim, é sobre o outro. É o que eu tenho para entregar de saber para o outro. É o que eu tenho Que é tão de rico. entregar É de tão rico. informação para o outro. Não é sobre mim, não é sobre o que eu sei. Eu fico até emocionada. Não é sobre o que eu sei. Eu sou besta, viu? Não, Eu é choro verdade. fácil. Ah, não. E assim, o nosso país, o termo audiologista é muito desconhecido. É, Dizer assim, qual é a sua especialidade? Ah, a senhora é fono? Não, eu sou audiologista pediátrica. Hã? Como assim? A senhora não é otorrino? verdade. Aí a gente explica, né, do lance do otorrino, tratar a doença e você lidar com a função e que nós trabalhamos em conjunto, que são áreas complementares e tal, mas o grande público ainda carece muito, né? Então eu É, acho que quando você tem que pedir um parecer, você tem que pedir um parecer do audiologista. Alguém que se pós-graduou, que estudou audiologia infantil, audiologia pediátrica, é dificílimo. É dificílimo. Pouca gente quer fazer. Pouca basta. gente quer fazer. É, Você tem que ter muita paciência. Você tem que muita ter dedicação. criatividade, sensibilidade, né? Verdade, Saber lidar com família, além de toda a parte tecnológica que o nosso saber envolve, né? verdade. Então, eu acho que o audiologista é aquele que tem que estar à frente. Se o pediatra resolveu fazer uma especialização em audiologia, as pós-graduações, elas estão aí para isso, né? Se o otorrino resolveu fazer uma pós-graduação em audiologia, fantástico. Ele Verdade. vai absorver aquele saber. E o fonoaudiólogo, eu acho, principalmente para trabalhar em audiologia pediátrica, para fazer esse diagnóstico, fazer esse trabalho que a gente faz, né? Ele não pode se eximir de ter uma pós-graduação e experiência. É totalmente diferente de você fazer uma Total. áudio ocupacional, pelo amor de Deus, Em tempo, né? em disponibilidade, em paciência, em saber, é tudo diferente. Tudo, tudo, É tudo tudo diferente. Tudo. diferente. É muito complexo. É muito complexo. Então, eu penso que os profissionais que querem trabalhar nessa área, eles devem buscar o saber, devem buscar a especialização. O que ocorre conosco é muito interessante. A gente faz capacitação individual de fonoaudiólogos, médicos, etc. e tal. As fonoaudiólogas ligam e falam, Cris, qual o equipamento que você acha legal para fazer beta-triagem, não sei o quê, e fazer o steady state, fazer a alta emissão por produto de distorção e tal? Eu falei, você vai fazer sua capacitação aonde? Ah, não, o cara que está vendendo está dando cursinho aqui na clínica. Ela vai aprender a lidar com o equipamento igual um carro, mas ela não domina a Sim, técnica. E ela não entende. Ah, não, pagar um curso, fazer um curso, uma pós, isso demora muito. Mas ela gastou 12 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil num equipamento e não achou caro. Quer fazer PAC, comprou o equipamento de PAC, pagou 16 mil, né? Aquele sofisticado bonito, e ela acha que R$ 1.000 no curso é um absurdo, é né? E aí ela fica verdade. vendo live para aprender com as lives, porque agora eu tenho várias alunas que agora só ficam aprendendo em live. Não, porque eu vi na live, porque eu vi em tal coisa online. Peraí, não dá. Isso não dá. A É gente só tem para. visto Já coisas. está chegando o nosso horário, né? Se não tiver ficar aqui a noite toda conversando, por mim a gente fica. Então, assim, é importante também, né, a gente falar para os terapeutas que eles precisam, né, olhar para o auditivo dessas crianças, né? A terapia ela muda se a gente tem alguma desordem neuroauditiva, se a gente tem alguma desordem auditiva, alguma dificuldade auditiva, a terapia muda completamente. Então a gente precisa
parar de trabalhar no escuro. Né? Se você está lá trabalhando com seu paciente com autismo, você está trabalhando no escuro sem uma avaliação auditiva. Você não sabe se ele está tendo acesso a todos aqueles sons que você está ofertando para ele. Você não sabe o que é que ele está, como ele está dominando aqueles sons. Se ele está discriminando, se ele está tendo atenção, se ele está tendo a compreensão. Então, é trabalhar no escuro. A gente tem que parar de aguardar a pediatra, de aguardar os médicos, né, solicitar os exames. Se você tem o seu paciente e você precisa solicitar essa avaliação auditiva para ele, não tem que depender de médico. É o seu paciente, vai influenciar no seu tratamento, na sua terapêutica. Né? Então, Com isso certeza. é muito importante da gente E na entender garantia, e aplicar. e lógico, e na garantia dos resultados, né? A avaliação auditiva é básica para qualquer criança quando inicia um processo terapêutico. Uma dislalia que seja, ainda mais um transtorno que hoje em dia está tão prevalente, né? No início da década, em 2000, nós tínhamos um caso, se não me engano, em 156 nascimentos. Hoje, nós temos um caso a cada 56 ou 57 nascimentos. Então, de 2000 para cá, triplicou a incidência. Então, muitas pessoas chegam e falam assim, será que não é porque agora você tem mais capacidade de diagnóstico, os pais estão mais em casa, observando mais os filhos, né? Será que é porque só o computador, realmente o excesso de tela, cria mentes alteradas, né? Mas não é só isso. Você não tem isso em todos os casos. Então, é importante a gente falar que o CDC, né, que é o órgão americano de controle de doenças e prevenção de doenças, mantém estatísticas fidedignas sobre isso. E nos últimos 20 anos, nós tivemos um aumento de 3 vezes mais. Então, nós estamos falando de uma patologia de alta incidência, alta prevalência, e que a gente precisa se unir, né, para ver, do ponto de vista fonoaudiológico, onde eu posso ajudar, né? Vocês podem ter um filho autista, pode ter um sobrinho autista, eu posso ter um neto. Não sei nem se eu vou ter netos, eu espero ter netos. Né? Mas nós precisamos nos unir, nos organizar melhor para ver o que a gente pode fazer, né, para trazer essas crianças e essas famílias mais cedo. Eu acho que a grande mensagem e a grande reflexão é, tal como na deficiência auditiva, que nós fizemos muita coisa 20 anos atrás, porque os pais vinham porque a criança não falava, vamos também se unir e fazer diferente. Vamos trazer essas crianças para a nossa orientação aos 6 meses, antes de 1 ano. Sim. Eu vou só pedir uma pequena pausa. Gente, eu queria fazer uma enquete aqui rapidinho. Eu tenho alguns vídeos, Congelou. né? Eu não vou conseguir... Ah, congelou? Pera. Voltei? Voltei? Voltou. Oi? Oi? Estão me ouvindo? Oi? Ok, voltei? Eu estou. Pronto. Então, eu queria fazer uma enquete assim, rapidinha, que a gente tem alguns vídeos, né, mostrando que sim, é possível realizar avaliações auditivas infantis, em crianças pequenas, a realizar audiometria. Quando tem 2 pessoas aqui, eu não consigo passar o vídeo. Mas se vocês colocam aqui sim nos comentários, que se tiver, né, pessoas querendo visualizar esses vídeos, no final da live a gente entra de novo só para mostrar os vídeos. Que aí é importante porque a pessoa pode ver, né, que realmente é possível. Quando a gente vê modelos, não é fácil, mas é possível. Tá? Então, se quem quiser ficar no final da live, é só digitar aqui sim, que a gente vai mostrar alguns vídeos. Beleza. Eu acho que se eu sair, né, eu saindo, você pega a tela inteira e joga. Pronto. Tranquilo, mas vamos finalizar, né?
Queria muito que você deixasse uma mensagem para os papais, para os profissionais que estão agora nos assistindo, para as mamães, para todas as famílias, da importância da avaliação auditiva, de que aquela pulguinha que fica atrás da orelha, a gente precisa, sim, dar voz a ela, né? E buscar respostas. Queria só que você E deixasse uma procurar. mensagenzinha para É que eles procurem o fonoaudiólogo, de preferência o fonoaudiólogo especialista em audiologia, que é o profissional responsável por isso e que tem o saber para poder te orientar, né? Que qualquer dúvida que você tenha, seu filho fez o teste da orelhinha quando nasceu, tem uma equipe atrás daquilo, tem o contato da fonoaudióloga que fez o teste, do hospital, entra em contato, diz, olha, meu filho eu chamo, ele não olha, né? Eu chamo o nome dele, não olha. Caiu a panela no outro dia do lado dele, arrebentou o vidro e a criança não se assusta. Será que ele é surdo? Né? Então, com um ano e pouco, a criança não fala. Então, voltar para a avaliação auditiva. A audição, ela é base, a parte da sensibilidade é base para o desenvolvimento da fala e linguagem. Mas não é só isso, a audição é bastante complexa, né? Downs já falava, vai da pontinha da orelha ao cérebro. Como que ele processa? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Então, procure um fonoaudiólogo, de preferência um fonoaudiólogo especialista em audiologia pediátrica.